Momento do Patrimônio. Os bens materiais e imateriais da URGS pela rádio da Universidade 1080 AM. Produção e apresentação, Guta Teixeira e Diego De Vincenzi. Boa noite, ouvintes. No programa de hoje vamos começar a conhecer o patrimônio imaterial da universidade através de entrevista com a socióloga Rosângela Gomes da Silva. Rosângela trabalhou na URGS de 1977 a 1980 e retornou em 1984. Esteve lotada em várias unidades, entre elas a Procuradoria-Geral, e atualmente exerce suas atividades no setor de patrimônio histórico. Ela é mestre em Memória Social e Bens Culturais pela UniLaSalle. Nosso tema é a sua dissertação, cujo título é Trabalho de Gerações, um estudo sobre memória de famílias de servidores da URGS. Boa noite, Rosângela. É um prazer para mim e para o Diego te recebermos aqui no Momento do Patrimônio. Obrigado, o prazer é todo meu. Rosângela, o que te levou a escolher esse tema para trabalhar na tua dissertação? O fato está ligado à minha história de vida da minha família dentro da universidade. Eu posso dizer que nasci nesta universidade. Meu pai ingressou aqui antes dela ser federalizada, ele era securitário e veio trabalhar no gabinete do reitor, que funcionava na Faculdade de Direito. Depois, da metade da década de 60, veio a minha mãe. Eu fui aluna da ex-escola técnica da URGS, fui estagiária na universidade e, por fim, entrei em 77 como seletista e saí em 80, retornei em 84 e aqui estou até hoje. E eu sabia que o meu caso não era ímpar na universidade. Existe um grande número de famílias de servidores com parentes dentro da universidade. E, ao encerrar a minha carreira dentro do serviço público, todo ele aqui na URGS, eu quis entender essa história, este porquê de tantas famílias se reunirem dentro de uma instituição pública. Tu disseste encerrar a tua carreira. Sim, porque eu já estou com 35 anos de trabalho na URGS, mais um ano que eu trouxe de empresa privada, 36. Fora o tempo de estagiária e bolsista, que aí já são mais 3 anos. Então, eu acho que já é uma hora boa para parar. Rosângela, qual é a tua problemática de pesquisa e os teus referenciais teóricos? Olha, a problemática dessa pesquisa, quando falo em famílias de servidores dentro de um órgão público, é justamente verificar se esse foi um caso de nepotismo, que hoje é muito comentado, é debatido, é discutido e sempre colocado sob o enfoque de uma forma de corrupção das relações entre o público e o privado. Então, eu queria saber se esse ingresso de famílias, na sua maioria sem realizar concurso público, foi uma expressão de nepotismo ou que outras formas a gente poderia descobrir. E como o meu mestrado foi na área de memória, memória social e cultura, eu realmente passei pela área dos estudos da memória, que é uma área transdisciplinar, não é, que envolve desde a neurociência e vai até hoje a área da informática, passando pela questão do patrimônio, do que seja o patrimônio, nesse caso, um patrimônio imaterial, e também pela área da história, né? E, por fim, essa leitura se fez conjuntamente, mas levando a memória dentro do seu sentido de que a memória, que parece tão nossa, tão particular, ela, na verdade, ela é reflexo de uma memória coletiva. É uma memória que se construiu dentro de um grupo e através dos tempos. Com a qual ele se identifica. Com a qual eles se identificam, porque nesse caminho todo, o que se percebe também é a identificação que esses servidores têm com a instituição,
não é uma instituição já com 80 anos, mas que, na verdade, ela tem uma história anterior a esses 80 anos. E muitas famílias que aqui hoje trabalham, elas tiveram seus avós trabalhando no tempo que eram as escolas livres, não é? Então, essa é uma memória que vem se alimentando ao longo dos anos. Eu só queria retomar a questão que a gente falou do nepotismo, assim, soltou. Mas não se caracterizava nepotismo, né? Não, o nepotismo como tal, ele é um entendimento bem mais moderno. E ele se associa à questão da corrupção, não é? E essa é a grande nódo, assim, a respeito do nepotismo, porque as pessoas têm tanto cuidado ao falar sobre isso. Nós temos que pensar que Porto Alegre era uma cidade muito pequena, com a maioria da sua população analfabeta. A abolição da escravatura se deu, até em termos de história, uma data muito recente, 1888, né? E nós não tínhamos realmente uma população capaz de dar o desenvolvimento necessário. A URGS começou com a instituição privada. Como instituição privada, ela contratava como ela queria. Então, não havia nada de errado. E seguindo uma cultura, que é uma cultura até nacional, e aqui, principalmente no Rio Grande do Sul, onde os laços familiares, as origens das famílias eram um traço muito marcante, não é? Até hoje, quando a gente vai procurar alguém para fazer um serviço na nossa residência, nós queremos referência. E era essas referências que a instituição, enquanto privada, depois municipal, depois estadual, continuou buscando. As pessoas eram indicadas com base num conhecimento que alguém dentro da instituição tinha da sua origem familiar. Ou seja, seu pai e sua mãe eram boas pessoas, bom trabalhador, tinham caráter, então a fruta não caía longe do pé, o filho deveria ser e ele era. Depois, essa escolha começou a se dar em termos da capacidade intelectual daquela pessoa para o desenvolvimento de determinadas tarefas. Então, sabia que aquele era um bom datilógrafo, ele era um bom contador, trabalhava na empresa X, na empresa Y, convidavam e vinha trabalhar. Mas tudo isso se deu por quê? Embora a partir de 36 a gente já tivesse uma legislação que levasse a obrigatoriedade de concursos públicos, esses não ocorriam. E não ocorriam, não era por responsabilidade da instituição que tinha que funcionar. Era a própria estrutura do governo que não abria essa possibilidade de concurso público. Como o trabalho é dividido em termos gerais? Olha, eu fiz uma viagem bem longa, porque trabalhar só a questão das entrevistas e da memória desses servidores não bastava. Ela tinha que estar contextualizada dentro da construção da universidade. E, ao fazer isso, eu tive que também procurar a gênese da universidade na história do ensino do Rio Grande do Sul. Então, ela tem basicamente 3 divisões, que é a gênese da URGS na história do ensino na cidade de Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul. E depois ela passa para a construção da URGS, que se deu basicamente com a urbanização do antigo Campo da Várzea, não é? Quando a URGS sai do hoje centro histórico e vai descendo em direção ao Bonfim, passando pela Cidade Baixa, chega até onde hoje está o Hospital de Clínicas, que era o antigo Campo das Carretas, onde o gado vinha, não é, de Viamão para cá, ali as carretas paravam para descansar. A URGS avança, chega ao campus olímpico, no Jardim Botânico, e depois ela avança além do que se conhecia da agronomia, onde ficava a Faculdade de Agronomia e Veterinária, e vai até o campus do Vale, na divisa entre Porto Alegre e Viamão. Então, a história destas famílias, ela se contextualiza nesse caminhar da universidade. No tocante à gênese da URGS, como era a relação da universidade com o poder público? A universidade, na minha opinião, depois dos estudos feitos, ela pôde se constituir graças ao bom relacionamento que teve com os partidos da época, não é? Principalmente seguindo a linha do positivismo, que permitiu e incentivou
a construção das escolas superiores. E junto com as escolas superiores também se fez, e aí principalmente através da escola de engenharia, a formação de um ensino técnico. O ensino que capacitou e formou recursos humanos que até então tinham apenas a sua formação prática, né? Que foram o pessoal que trabalhou toda a área de marcenaria, de ferro, de maquinaria, ele foi se formando juntamente com o curso superior de engenharia. Então, ensino gratuito. Era um ensino gratuito que se iniciava, porque para esse nível ele era gratuito. As primeiras escolas livres, a farmácia, a engenharia, depois a medicina e o direito, elas eram uma iniciativa privada com participação de recursos públicos. E isso só pôde acontecer graças a essa boa relação que havia entre os partidos políticos da época, né? Júlio de Castilhos, Borges de Medeiros, dominaram a política no Rio Grande do Sul por muitos anos e foram os grandes incentivadores dessa formação do ensino superior no Estado. E qual foi a retribuição da URGS para a sociedade? Olha, foi muitas, porque a URGS, como a primeira universidade e que reuniu as primeiras escolas livres, ela formou todos esses recursos humanos em nível técnico e principalmente em nível superior que puderam ir atendendo o Estado. Houve um casamento muito bom entre o poder público e a universidade, onde as instalações que se construíam da universidade, a maioria em tese que foram doadas pelo município, ela pôde ofertar o início, a estrutura de alguns órgãos, como, por exemplo, o prédio da rádio onde nós estamos hoje, ele foi um prédio que inicialmente serviu ao Ministério da Agricultura, não é? E assim outros. O Instituto de Pesquisas Hidráulicas, lá no campus do Vale, ele foi constituído através de uma parceria entre a universidade também com o governo do Estado para realizar os estudos de água e saneamento de Porto Alegre. E assim nós tivemos o ginásio Júlio de Castilhos, hoje Colégio Júlio de Castilhos, foi uma das primeiras iniciativas de ensino gratuito para o Estado. O próprio Hospital de Clínicas veio receber toda uma demanda de um ensino científico na área da medicina que atende Porto Alegre e muito mais que Porto Alegre atende o Estado e ao país. Então essas contribuições foram muitas, essa identidade da URGS com a cidade, da cidade com a URGS, que fez com que essa instituição hoje seja praticamente um ícone dentro do nosso Estado. Bom, Rosângela, como tínhamos combinado, nós retomaremos a entrevista na próxima terça-feira, trazendo mais informações sobre patrimônio imaterial da universidade a partir da tua dissertação, Trabalho de Gerações, um estudo sobre memória de famílias de servidores da URGS. Muito obrigada pela tua presença, boa noite e até a próxima terça. Eu que agradeço, obrigada. Este programa é uma realização do setor de patrimônio histórico da Superintendência de Infraestrutura, coordenador do projeto Resgate do Patrimônio Histórico e Cultural da URGS. Se você quiser mais informações sobre o projeto, acesse nossa página www.predioshistoricos.urgs.br ou entre em contato conosco pelo e-mail predios.históricos@urgs.br. Momento do Patrimônio tem produção e apresentação de Guta Teixeira e de Diego De Vincenzi. Gravações e mesa de áudio, Jefferson Gomes. Boa noite a todos e feliz semana.